Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E a nossa entrevistada de hoje chama-se Tânia Lopes Maier e ela vem da Aliança Espírita, mais exatamente do Grupo Espírita Irmão Elil. A Tânia, para quem não sabe, e só nós dois sabemos, né, Tânia? Fomos colegas de aula na FIC, hoje Unifra. Tânia, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos o convite que nos é feito. É uma grande oportunidade que a doutrina espírita está encontrando neste programa da sua divulgação, porque como já nos disse o mentor Emmanuel, não é? A melhor caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Muito bem. E hoje nós não temos assim exatamente um tema específico para tratar, por isso que a gente vai bater um papo mais tete a tete assim contigo. Sim. Tânia, um dos preceitos básicos da doutrina é a lei de causa e efeito, ou também conhecida por ação e reação. Todo efeito tem uma causa. Isso é uma lei da física, não é? Sim. Mas por que a doutrina espírita adotou também essa lei de causa e efeito? De causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito está relacionada à lei de liberdade. Uma das 10 leis morais que está lá na primeira obra básica, no Livro dos Espíritos. Por que a lei de liberdade? E também a bondade e a misericórdia divina ela está relacionada. Por que a lei de liberdade? Porque a liberdade é a faculdade que o indivíduo tem de fazer aquilo que lhe aprouver, não é? Mas sabendo que todo bem ou todo mal que fizer vão ter consequências, vai ter consequências. Então, a doutrina espírita traz esta lei de causa e efeito, que na verdade foi falada, sistematizada dentro da doutrina, mas que é uma lei divina, natural divina, a cada um segundo as suas obras. Todos os atos que nós cometemos, todos os pensamentos, todas as atitudes são rigorosamente tratados, contabilizados pela nossa memória perispiritual e pelas leis naturais divinas. E pelas quais nós teremos que responder em um determinado momento por tudo aquilo que fizermos. Então, a lei de causa e efeito nos mostra em plenitude a justiça divina, dentro daquela máxima tão propalada de que a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós é responsável pelos seus atos, todos os males cometidos, todas as alegrias que dermos aos outros, tudo a vida dá de retorno para nós. Então aí está a lei de causa e efeito. Dentro daquele axioma, não é? Que não há efeito, não há causa sem efeito, não é? Se nós muito sofremos, este sofrimento é um efeito que está relacionado a uma causa, seja de hoje ou de um passado remoto. Muito bem, amiga Tânia. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus já nos falou disso, né? Sim. Gostaria que você nos explicasse aos nossos telespectadores, né, esta bem-aventurança. Num primeiro momento, parece um paradoxo nós pensarmos que alguém possa se sentir feliz ou bem-aventurado em estar aflito, em sofrer.
Ainda mais neste momento em que parece que o planeta Terra, no momento de transição, está em total ebulição. E é natural que assim esteja, porque há uma mudança prevista para o nosso planeta Terra, para mundo de regeneração, e neste momento estão sendo dadas oportunidades inúmeras dentro da lei de causa e efeito a todos aqueles que desejarem ainda reencarnar aqui ou os que já estão reencarnados ressarcir os seus débitos. E o nosso mestre nos diz: bem-aventurados os aflitos. Nós sabemos que sofrer, todos nós sofremos. Estamos num mundo de provas e expiações, e para cá só vêm reencarnar espíritos como nós, penitentes, que precisam de educação, que são enfermos, precisam de um hospital. Então na Terra funciona como uma grande escola, como um grande hospital. E nós estamos aqui, passando pelas nossas aflições, e bem-aventurado aquele que consegue sofrer, porque poucos conseguem sofrer bem, sem queixumes. É a isso que Jesus se referia. Bem-aventurados os aflitos, porque estão curando a sua alma, estão resgatando o seu passado nos momentos das suas aflições, não é? E libertando-se, limpando a famosa túnica nupcial de que Jesus falava, que é o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. Muito bem. Tânia, a gente vê, e cada vez mais, né, na TV, fundamentalmente, nos jornais, nas rádios, as pessoas más, os maus, digamos assim, se dando muito bem. E os bons nem se dando tão bem assim. Existe uma explicação lógica dentro da doutrina espírita para essa dissonância, digamos assim? Onde é que está a justiça de Deus nesse caso? Somos muito perguntados, nós os espíritas, onde está Deus? Até um papa anteriormente falou isso. Onde estava Deus que permitiu o holocausto? Como já falávamos, não existe efeito sem causa, e a prosperidade do mal, ela é momentânea. Se ele não está resgatando nesta vida os seus débitos, os seus erros desta vida mesmo ou de vidas passadas, ele vai resgatar em um determinado momento. Por isso, a prosperidade do mal é momentânea. A lei sempre encontra o infrator, onde quer que ele esteja e em qualquer lugar. Então nós temos que deixar de lado esse pensamento tacanho de que fulano vive com tudo que há de melhor e o povo com o que há de pior neste momento, por exemplo, no Brasil, nós nos dando bem, por exemplo, a classe política dando-se bem e o povo dando-se mal. Na verdade, todos terão que responder pelos seus atos. Os maus políticos, os maus gestores, os maus espíritas, os maus católicos, porque hoje nós já temos discernimento para saber o que é o bem e o que é o mal. Perfeitamente, Tânia. Sempre o sofrimento denota uma falta do passado? O que você nos diz isso? Nem sempre o sofrimento denota uma falta do passado. Muitas vezes os sofrimentos que vivemos hoje nada mais são provas que o espírito buscou, pediu antes de reencarnar, quando fez, junto com os benfeitores espirituais, o seu planejamento reencarnatório, pediu dificuldades, vicissitudes, que são, na verdade, provas que foram pedidas para mais rapidamente se expungir dos seus erros, para mais rapidamente se adiantar e para mais rapidamente progredir e evoluir. Então, nem sempre estarmos sofrendo significa resgate, mas nós temos que ter bem claro que todo o resgate é uma prova, mas que nem toda prova, toda expiação, toda prova é uma expiação. Muitas dessas pessoas que nós vemos sofrendo corajosamente, resignadamente, sem queixumes, denotam que estão passando voluntariamente por aquela provação para mais rapidamente se adiantarem. Tânia, uma das coisas que a gente percebe nas pessoas e percebe em nós mesmos é que como o ser humano reclama.
reclama dos problemas, reclama da vida, enfim, nós somos... Do tempo. Reclamamos do tempo, né? Até tem uma imagem que diz o seguinte: ai, coisa boa que chegou o verão, eu já não aguentava mais de reclamar do calor. Perdão, do frio, agora eu vou reclamar do calor, né? E então, lá no Face está sempre assim, no inverno, sol, cadê você? Não é? Queremos sol, queremos calor. No verão, frio, cadê você? Exatamente. Então, a gente reclama que tem muitos problemas, etc. Agora, na doutrina espírita tem uma máxima que diz o seguinte: os problemas não são verdadeiramente problemas. Os problemas deveriam ser chamados de oportunidades. Para aí, é problema ou é oportunidade? Sim, oportunidades que a misericórdia divina dá a todos nós, os seus filhos, ainda imperfeitos, porque se perfeitos fôssemos, não estaríamos reencarnados aqui. Aqui na Terra só esteve sem nada a resgatar, não é? Em sua plenitude, o nosso Mestre Jesus. Todos os demais que vieram aqui, mesmo aqueles enviados de Jesus, os enviados do Pai Maior para preparar a humanidade de tempos em tempos, eram criaturas imperfeitas. Aí estão Madre de Calcutá, Buda, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo, todos ainda tinham e têm as suas imperfeições. Então, são oportunidades através do cadinho da dor, do sofrimento que nos chega, das aflições que o mundo está vivendo e que acabam nos tocando, graças a Deus, acabam nos tocando profundamente, como é agora a dor dos nossos irmãos da Síria. Mas não precisamos ir tão longe. Aqui no Brasil há tanta miséria de toda sorte, inclusive a miséria moral, não é? E é o nosso despertar. É a oportunidade para que nós despertemos para uma nova visão da vida, para uma nova realidade, não é? De que não estamos aqui na Terra a turismo. Estamos aqui de passagem, como um sopro, não é? Muito rapidamente, e que aqui temos que aproveitar o máximo esta nossa reencarnação para desta forma aprendermos o máximo que pudermos e fazer todo o bem que pudermos. Porque como nos diz o Livro dos Espíritos, só não fazer o mal não basta, é preciso fazer o bem. Então nós estamos numa grande oportunidade, realmente feliz daquele que consegue abrir os olhos todas as manhãs, agradecer por estar aqui reencarnado, embora todas as dificuldades, inclusive os flagelos naturais. Muito bem. Nós estamos chegando neste momento ao final do nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo sempre os nossos apoiadores culturais que fazem com que esse programa exista: Pampeira S.A., Brand Sports, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Sedic, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Não sai daí que a gente volta em 2 minutinhos. Até já. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Brand Sports, Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E a nossa convidada de hoje é a Tânia Lopes Maier, do Grupo Espírita Irmão Eliel. Muito bem, minha amiga Tânia. Continuando então, o espírito sempre renasce no mesmo meio em que já viveu? O que vocês nos dizem? Lá no Livro dos Espíritos, a Pleiade do Espírito de Verdade nos diz que frequentemente nós renascemos no mesmo meio em que já vivemos, porque precisamos reencetar a nossa caminhada evolutiva junto daqueles a quem em vidas passadas lesamos, tivemos desacertos, ou eles para conosco. Então, normalmente, nós renascemos no mesmo meio e frequentemente na mesma família. Pais, filhos, antes de renascerem aqui, de reencarnarmos, fizemos os nossos projetos de vida no plano espiritual e aceitamos vir na mesma família. Então, é ilusória aquela ideia do eu não pedi para nascer, não eram esses pais ou não eram esses filhos que eu queria. Foram exatamente esses pais e esses filhos, toda essa família que necessitava reunir-se novamente para desfazer aversões do passado, transformar essas aversões em amor, em indulgência, em perdão. Tânia, será por aí que se explica, dentro de um mesmo grupo familiar, de uma mesma família, vivendo sob o mesmo teto, uns se darem tão bem e outros nem tão bem assim, e outros ainda tão mal, porque são espíritos de vivências anteriores, de outras encarnações, que vieram aqui ou para se ajudarem ou para se assim, não só se ajudarem, mas se harmonizarem, digamos? Exatamente, Jader. Esses espíritos são espíritos que têm afinidades de vidas passadas, que se reúnem no mesmo meio, numa mesma família, inclusive no local de trabalho. E muitos de nós temos afinidades positivas, são espíritos que conservamos o amor, o respeito, e outros vêm com extremas dificuldades. É um náufrago que vem para nós socorrermos, são aqueles filhos problemas, aqueles filhos ou pais que têm verdadeiras aversões pelos filhos ou os filhos pelos pais. Na verdade, Deus oportunizou que reencarnassem juntos, dentro da mesma família consanguínea, para, embaixo do mesmo teto, aprenderem a se amar, a se perdoar e a se tolerar mutuamente. Infelizmente, o que se vê bastante é que as pessoas com o véu do esquecimento, quando reencarnam, chegando aqui, sucumbem e passam a tratar-se de forma, às vezes, bastante dolorosa dentro dos próprios lares. Ódios entre irmãos, entre mães e filhos e por aí, enfim. Mas é necessário que se faça um esforço muito grande para se sobrepor a essas aversões. Muito bem. Amiga Tânia, razão por que os pobres materialmente sofrem mais do que os mais aquinhoados? Qual seria a razão disso? Nós temos que falar aqui na pedra basilar da doutrina espírita, que é a reencarnação. Não podemos conceber doutrina espírita sem conceber a reencarnação. Jesus já disse a Nicodemos: mas tu és doutor da lei e não sabes disso? Terás que nascer de novo. E Nicodemos disse: como um homem velho como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: precisarás nascer da água e do Espírito. Na verdade, a reencarnação é voltar a um novo corpo físico, aquele mesmo Espírito trazendo a sua bagagem de vidas passadas, os seus méritos, os seus deméritos, as suas tendências, que vai reencarnar, não é? Num outro corpo físico, como já falamos, geralmente no mesmo meio.
E aí é que se justifica pela lei de causa e efeito, porque alguns tão pobres, não é? Outros tão bem aquinhoados, porque dentro de um mesmo lar, alguns inteligentes, saudáveis, outros com problemas mentais, com deformidades, com dificuldades de aprendizado. Ora, são criaturas que em algum momento das suas vidas passadas não souberam usar bem a sua inteligência, os bens que tinham, não é? E hoje chegam aqui e têm que passar por situações humilhantes, por penúrias, nada mais sendo tudo isso do que o resultado da sua própria incúria e das suas próprias escolhas em vidas passadas. Mas fazendo um link disso que tu falou aí agora, Tânia, quem é que escolhe as provas pelas quais nós vamos passar aqui? Por exemplo, alguém que é materialmente pobre, paupérrimo até eu diria, e alguém que é materialmente rico, escolheu ser pobre em detrimento de ser rico, por exemplo? Sim, porque na verdade quando nós estamos no intervidas, ainda como desencarnados, nós temos uma melhor acuidade sem o corpo físico. O espírito tem uma maior acuidade e vê com uma maior amplitude as suas próprias necessidades. Então, aquele mal rico do passado escolhe passar por privações hoje para aprender na própria pele como é, não é? Tudo aquilo que ele impôs ao seu semelhante quando tinha o poder, tinha o mando, tinha o dinheiro, tinha oportunidades de fazer o crescimento através do emprego das outras pessoas e usufruiu daquilo para si mesmo, egoisticamente, como acaba acontecendo. A mesma coisa o pobre, não é? Então, estamos dentro desta lei de causa e efeito. São as escolhas que fazemos antes de reencarnar para aprendermos na nossa própria pele que não devemos lesar o semelhante. Então, os pobres de hoje, às vezes os mendigos ali da rua, ainda trazem aquela postura altiva, arrogante dos barões, das baronesas, embora os andrajos em que vivem. Porque foram criaturas com grandes aquisições materiais e que reencarnaram desta forma hoje como prova e resgate dos seus erros. Pediram para reencarnar? Pediram para reencarnar. Nem todos nós estamos, antes de reencarnar, em condições de escolher as suas provas. Muitas vezes nós somos espíritos ainda tão reticentes no mal que nós viemos em uma reencarnação dita compulsória. Quem escolhe aquilo, as nossas provas e resgates para a próxima reencarnação, são os espíritos encarregados do nosso reencarne, espíritos benfeitores, os arquitetos celestiais, não é? Que escolhem para nós as nossas provas, porque nós não estaríamos em condições de fazer escolhas certas, não é? Quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade de escolha ele vai ter no seu planejamento reencarnatório. Perfeito. Amiga Tânia, quantas encarnações são necessárias na vida de um espírito para que ele se conscientize do bem? Bom, lá no Livro dos Espíritos está posto que as reencarnações, as vidas sucessivas, são quase infinitas, porque o progresso é quase infinito. Mas é claro que continuar reencarnando em mundos de provas e expiações como este vai depender do nosso esforço no bem para caminharmos mais ou menos rapidamente. Tudo depende do grau evolutivo de cada um de nós e do esforço que empregamos em nos aprimorarmos. Porque se deixarmos que a vida passe, porque temos outras oportunidades, outras vidas para fazer o que deveríamos fazer hoje, vamos reencarnar em condições ainda mais, digamos assim, com mais dificuldades, mais dificultosas do que essa que temos hoje aqui. Perfeitamente.
Então aproveitemos este momento de reencarnados aqui. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Tânia, a gente assiste, antes disso, a gente sabe que Deus é infinito em todas as virtudes, certo? Certo. E nós somos quase que infinitos em todos os defeitos, né? Verdade. Mas agora, como explicar a justiça e a bondade de Deus quando irmãos nossos, seres humanos, morrem, desencarnam, morrem em diversas etapas das suas vidas? Um morre aos 10, outro aos 25, outro aos 80, outro aos 120 anos. Como é que se explica isso de uma forma lógica e racional? Cada um de nós tem um tempo de estar aqui que já foi planejado antes do seu reencarne. Quando eu falo em um tempo, não significa assim, que 70 anos eu fiz amanhã, então aos 70 anos eu vou desencarnar. Não, é um tempo aproximado, vai depender de mim também aproveitar melhor este tempo, cuidando da minha saúde, dos meus pensamentos, que são os pensamentos que nos trazem as doenças físicas, mentais e emocionais. Mas quando nós vemos alguém desencarnar em tenra idade, os jovens principalmente, as pessoas costumam dizer, por que um jovem que tinha tudo pela frente, um futuro pela frente, foi desencarnar enquanto aquele mais idoso que já cumpriu com a sua tarefa, que já criou os seus filhos, vai continuar aqui na Terra? Essa é a nossa visão pequena. Nós não podemos ainda entender totalmente a justiça divina na maior parte das vezes. Há quantas dificuldades, há quantas agruras, há quantos erros estarão se forrando estas criaturas que desencarnam cedo, não é? E que se permanecessem aqui poderiam cair nos mais diferentes erros, na droga, na marginalidade, no ócio. Então, Deus sabe o momento de cada um de nós partirmos. E este momento está estipulado, a não ser no caso de suicídio. Porque, como nos diz o Livro dos Espíritos, de fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o momento da morte o é. Quando este momento nos chega, dele não nos podemos safar. Então, os diferentes momentos de desencarne, seja a criança recém-nascida, sejam as crianças que estão reencarnando com microcefalia, não é? Com anencefalia, onde vão durar algumas horas e que hoje está tão proclamado o aborto, não é? Agora está sendo discutido de novo. São espíritos que vêm para viver algumas horas ou alguns dias com a necessidade de reestruturar o seu perispírito que está lesado por alguns dos seus erros do passado, e os pais vivem esta situação como uma provação, não é? Então, todos os desencarnes prematuros têm uma explicação justa, porque se acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, e temos certeza de que o é, não é? Ele não tiraria do convívio familiar jovens, né, com toda a vida pela frente, estudando. Nós é que vemos o que é para nós a felicidade. É o jovem se formar, ser brilhante na sua carreira, é ele ganhar muito dinheiro, ter um status, quando na verdade o que realmente importa é nós chegarmos aqui na Terra e cumprirmos com aquilo que nos propusemos antes de reencarnar, que muitas vezes é justamente cumprida a tarefa, cumprida a missão a que nos propusemos, podemos voltar para a pátria espiritual de onde viemos, que é a nossa verdadeira casa. Muito bem. Foi um papo muito agradável com a Tânia, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso tempo e o tempo não para. Estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Tânia por ter aceito o nosso convite, vir aqui hoje, e agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Brand Sports, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.
Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.